Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Chegamos à seção bíblica em que o apóstolo Paulo passa a tratar sobre a aplicabilidade da doutrina. Vivemos num tempo em que tudo o que se conhece, o ser humano deseja aplicar na vida prática, sem fazer uma reflexão sobre as implicações dessa aplicabilidade desse conhecimento. O tema das doutrinas bíblicas não foge desta ordem. É natural, após já havermos estudado, que se pergunte qual é o efeito prático que a doutrina da justificação pela fé tem para a vida. O apóstolo começa a responder a pergunta a partir do assunto da santificação. Quem pode abrir Romanos capítulo 12, versículo 2? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo começa a responder essa pergunta: o que a justificação pela fé tem de bom para mim? Como é que eu posso fazer minha vida melhor a partir disso? Ele começa explicando: transforme-se pela renovação do seu entendimento. Ora, a base da santificação do crente é a sua união com Cristo, pois a partir dessa união foi que o crente rompeu com o pecado e andou em novidade de vida conforme a eficácia da ressurreição do nosso Senhor. Como o Espírito Santo é aquele com quem nós andamos, por intermédio dele, somos instados a viver somente para Deus, segundo a sua imperiosa vontade. Aqui ocorre a vocação e o chamado para vivermos uma vida de santidade. Você vai começar a experimentar a justificação pela fé a partir do momento que você transformar o seu entendimento para que você seja de fato uma nova criatura. A conexão entre tudo o que Paulo escreveu anteriormente e o capítulo 12 de Romanos é feita por intermédio do uso da partícula grega on, traduzida em português como portanto, pois. Nesse contexto, o uso dessa partícula pode se referir a tudo aquilo que o apóstolo havia escrito anteriormente, ou pode também se referir àquilo que ele escreveu na seção, que compreende somente os capítulos 9 e 11, quando ele falou sobre Israel. O fato é que esse texto não está fora de lugar. Paulo havia tratado em detalhes sobre a justificação pela fé e como Deus, em sua soberania, tratou com os gentios e judeus nesse processo. Agora, ele quer que os crentes tomem consciência de que tudo isso tem implicações práticas na nova vida de Cristo. A nova vida em Cristo deve ser evidenciada mediante as nossas ações. Você só consegue pregar com a sua vida, você só consegue obter as bênçãos advindas da justificação pela fé e da salvação se as suas atitudes estiverem em concordância com a nova vida que Cristo propõe. Rogo-vos, conforme aparece na versão Almeida, revista e corrigida, traduz o verbo grego parakaleo. Essa palavra tem, no original, o sentido de admoestar, encorajar e exortar. Os léxicos destacam que esse termo era usado no contexto militar, quando um oficial queria exortar as tropas. As palavras introdutórias de Paulo são, portanto, um apelo exortativo. Os crentes deveriam levar em conta tudo o que ele havia ensinado até então e procurarem se ajustar à nova vida em Cristo. Depois de tanto ensinamento, Paulo parou e disse: rogo-vos, meus irmãos, eu imploro a vocês, eu estou ensinando, eu falo com amor. Eu não falo somente como quem quer punir alguém, como quem quer corrigir, dizer que vocês estão errados. Então eu preciso que vocês atentem à minha palavra. Paulo usou essa palavra para que eles entendessem que não era cobrança, era amor. O apóstolo solicita aos crentes romanos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 3 coisas são ditas aqui sobre o corpo como instrumento de adoração. Primeiro, sacrifício. Vai doer, porque sua carne não está morta. Dessa vez não é mais matar um animal
para que esse animal, através do sangue dele, limpe seus pecados. Antigamente era assim. Hoje é você quem vai morrer para o mundo e viver para Cristo. Há alguma coisa de errado em negociar valores, em vender, em trabalhar? Não. O problema é quando você coloca isso como prioridade na sua vida. Você vai continuar fazendo a sua vida como tem que ser, pois esse mundo nos mostra isso. É assim que se deve viver. Mas o seu corpo não pertence a este mundo. Saiba ser santo, saiba ser separado. Entenda que você tem uma vida diferente. Assim como o nosso corpo deve ser ofertado em sacrifício vivo a Deus, da mesma forma a nossa mente também precisa ser. Para que a adoração seja verdadeira, ela precisa ser realizada por pessoas com a mente transformada. Essa transformação, como mostra o original Metamorfose, significa ser transformado em nossa mais profunda natureza interior. A gente vive, mas é no coração que estão os sentimentos. Isso é uma poesia muito bonita. É aqui que suas emoções são controladas. E você precisa ter a mente cauterizada, circuncidada. Porque quando a gente muda aqui, a gente aceita mais fácil. A gente consegue praticar aquilo que a gente não conseguia antes. Porque não é mais tão difícil. Primeiro tópico nós falamos sobre a adoração cristã. Agora nós vamos falar sobre o exercício dos dons. Está em Romanos capítulo 12, dos versículos 3 ao 8, nós lemos na leitura bíblica em classe. O Espírito que usa a todos é o mesmo, mas há diversidade de dons. O mesmo amor de 1 Coríntios capítulo 13, que regulamentou o uso dos dons, deve ser aqui praticado. Paulo já havia falado muito sobre a graça, que em grego é charis, e em nome dessa graça que a ele foi dada, que pede moderação e humildade na mordomia dos dons espirituais. Ninguém que exercitasse os dons espirituais deveria achar que era alguma coisa, independente da graça. Aqui ele fala para você exercitar os dons que agora você possui, como nova criatura. Quando você reconhece que o seu irmão também é membro do corpo de Cristo e que você depende dele e ele depende de você para fazer a obra, aí você está exercitando o amor. Aqui ele fala que o mesmo amor de 1 Coríntios capítulo 13, que regulamentou o uso dos dons, deve ser praticado. Ninguém que exercitasse os dons espirituais devia achar que era alguma coisa independente da graça. Você é pó. Você é cinza. Você tem visões? Tem. Você sabe ensinar? Sabe. Você sabe pregar a palavra, ministrar? Sabe. Você sabe exortar? Sabe. Mas você é alguma coisa a mais? Quem te usa? Não é o mesmo Espírito que usa o outro irmão? O seu dom vem da mesma fonte que o dom do seu irmão. Não vem de vós, não pertence a vós. Está com vocês. Mas não é propriedade exclusiva sua. Tenha humildade quando Deus te der algum dom. E entenda que você precisa do irmão. É um conjunto, irmãos, é um corpo com vários membros. Amém? Paulo lembra aos romanos que a moderação e a humildade são indispensáveis no exercício dos dons. Ele também os faz recordar que Deus não quer exclusivismo no exercício dos dons. Nós lemos aqui 1 Coríntios, agora vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, versículo 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui ele fala que não existe exclusivismo, foi aquilo que a gente falou agora há pouco. Não existe o seu dom ser único, especial. A individualidade deve ser respeitada, porque o Espírito usa várias pessoas. Cada pessoa é de um jeito, mas o individualismo deve ser rejeitado. Existe individualidade, mas existe também o individualismo. A individualidade é a peculiaridade, é a diferença que você tem, é a coisa singular que você possui. É quando você tem uma coisa que eu não encontro em outro irmão. Individualidade é você se separar do corpo e dizer, eu tenho esse dom, eu sou melhor do que os outros, eu sozinho consigo fazer. Individualidade é você saber que Deus usa o seu irmão e usa você de formas diferentes.
individualismo é quando você toma para si e se afasta. Quando você se torna singular por si próprio, quando você se torna separado por si próprio, isso não existe. Não foi assim que Deus nos ensinou. Se você está se colocando separado, não, porque eu não quero me contaminar, porque senão eu vou perder meu dom. Irmão, você está fora da palavra de Deus. Você não vive a palavra se você vive dessa forma. Onde você vive, você é filho de quem? Se aqui nós só temos filhos de Deus e aqui não é o seu meio, se você não é de Deus, você serve a Satanás. Deus permitiu que você se mantivesse dentro da casa de Deus para chegar hoje e ouvir essa palavra. Não existe um corpo formado somente por um membro. Da mesma forma, o Senhor não quer que os dons operem através de uma única pessoa. Paulo escreve aqui no contexto de uma igreja local. E não tem a preocupação de separar os dons espirituais dos dons ministeriais. Aqui os crentes, quer sejam leigos, quer sejam clérigos, ou seja, quer não trabalhem ou não no ministério especificamente, porque clérigo vem do clero, que é a parte que trabalha com o ministério da casa de Deus, são convidados à prática dos dons espirituais. Os dons, portanto, devem ser exercidos com dedicação e regularidade. Eles são dádivas de Deus e precisam ser desempenhados no contexto da igreja. Você é pastor? Exercite seu dom regularmente. Você não é pastor, você é membro da igreja? Exercite seu dom regularmente. Porque não é porque você não tem um cargo específico dentro da igreja que você não tem dons espirituais ou até mesmo dons ministeriais. Porque aqui o apóstolo Paulo ele não faz essa distinção. Ele diz o seguinte: quem tem esse dom, exercite assim, assim, assim. Faça com dedicação. E uma palavra bem importante, regularidade. Regularidade significa o tempo todo fazer a mesma coisa. E não hoje estou de pé, amanhã estou caído. Se você está no pecado, meus irmãos, se consertem. E não peques mais. Cuide do seu corpo. Apresente seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é se afastando que você vai conseguir se levantar. É aqui dentro, na casa de Deus. Está fraco, está difícil, sente que aconteceu algum problema. Não é se afastando com vergonha que você vai conseguir exercitar seus dons com regularidade. Enquanto você quiser agir sozinho, o Senhor não vai fazer nada por você. Não queira pensar assim, estou fraco, vou ficar em casa lendo a palavra até voltar bem. Você só vai despencar. Não adianta, você precisa ser constante na obra do Senhor. Todos temos momentos, mas todos eles, quer sejam bons, quer sejam ruins, devem ser passados aqui no altar. Porque o altar não é somente para os obreiros. O altar é para você. Cristo rasgou o véu para que você pudesse entrar. E quando você passar uma tribulação, você vai ter maturidade para entender que é aqui no altar que você levanta. Não queiram melhorar dentro de casa. Não vai resolver. Amém? Eu achei interessante essa frase. Eles são dádivas de Deus, os dons, e precisam ser desempenhados onde? No contexto da igreja. Porque aqui Paulo fala de uma igreja local. Ele não fala, vá para casa e exercite seus dons lá. Ele não fala, vá para a rua e exercite seus dons lá. Ele diz que esses dons, ele está explicando sobre os dons desempenhados na congregação. Em relação à mordomia da prática das virtudes cristãs. Nós falamos sobre a adoração cristã e agora nós vamos falar sobre a prática das virtudes cristãs. Socialmente, a palavra amor está muito desgastada e quase sempre é associada apenas a sentimentos. Todavia, não é esse o significado de ágape no Novo Testamento. O amor cristão é algo que brota de dentro do caráter de uma pessoa regenerada e passa a moldar o seu comportamento. Vamos abrir Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. Dessa forma, o amor jamais pode ser algo fingido. Isso é praticado com hipocrisia. Ele é algo autêntico. Vê o outro antes de si mesmo. Eu estava falando com o nosso pastor, falando com algumas pessoas aqui, que eu tenho orado para que Deus me dê o amor de Paulo. Paulo, em uma determinada carta, disse isso.
Eu vos amo, mesmo não sendo amado. Paulo praticava esse amor. Paulo se desculpou sem necessidade, sem precisar se desculpar, porque ele amava aquele povo. Ame, mas ame de forma não fingida. Não olhe para o seu irmão e fale, não, mas ele é meu irmão em Cristo, eu tenho que amar. Não, tenho que amar, não, eu amo. É um amor onde você olha para o seu irmão e se vê. Onde você vê a necessidade do seu irmão e entende que está passando pela mesma necessidade, porque ele é membro do mesmo corpo que você. Se alguém espeta o seu pé, a dor é sentida por todo o corpo, porque é o cérebro que comanda. Da mesma forma, Cristo, que é a cabeça, comanda o corpo. Cristo faz com que todos sintam a mesma dor, se é que todos estão em Cristo. Vê o outro antes de si mesmo. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11. A palavra vagarosos traduz o termo okneros, que possui também o sentido de preguiçoso, descuidado e indolente. Ser fervoroso não significa ser fanático, como muitos pensam, mas ser alcançado pela graça e andar segundo ela. A expressão no espírito tanto pode estar no caso locativo grego, significando o nosso espírito humano, como no instrumental, se referindo ao Espírito Santo. Independente do caso que Paulo tenha usado, o sentido é do Espírito Santo incendiando a vida do cristão fervoroso. Não é você ser fanático, como muitas pessoas dizem para você. Porque lá fora, as pessoas veem você vindo à igreja todo domingo, 3 vezes por semana, e já dizem que você é fanático. Nossa, mas ele vai muito à igreja. É porque a realidade dele é diferente da sua. E ele ainda precisa aprender o que é a sua realidade. E nós vamos orar e evangelizá-lo até que ele aprenda. Mas enquanto isso, não esmoreça. Não acredite nessa palavra. Fanatismo é quando você faz loucuras. Vamos ter cuidado com o que é fanatismo e o que é ser fervoroso. Ser fervoroso é tão somente andar com Cristo, andar com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser alcançado pela graça e andar segundo ela, andar em novidade de vida, meus irmãos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Quem aqui foi transformado por Cristo? Então vocês sabem o que é isso. É você não ter mais vontade de tocar em determinada coisa que antes você vivia para aquilo. E as pessoas que ainda não receberam esse novo nascimento não entendem. Então tenhamos paciência com elas. O apóstolo aconselha: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Encontramos o apóstolo Paulo se referindo ao mal, que em grego é kakos ou kakos, 14 vezes. Em Romanos, capítulo 7, nos versículos 19 e 21, ele apresentou esse mal como sendo sinônimo da natureza adâmica, pecaminosa e má. Nós já falamos disso aqui antes. Que quer conduzir o crente a fazer aquilo que ele mesmo desaprova. Essa é a razão da guerra interior. Em Atos, capítulo 16, versículo 18, Paulo fala desse mal como um dano irreparável que uma pessoa pode causar a si mesma. Vamos abrir Atos, capítulo 16, versículo 28. Aqui esse mal aparece em Romanos como uma força oposta ao bem, que procura impedir o viver cristão vitorioso. A recomendação bíblica é: vença o mal com o bem. Isso não é ideologia, isso não é sonho. Isso é vida com Cristo. É possível sim, meus irmãos. Para de olhar para os outros e olhe para si. A mudança não começa nos outros. A mudança não começa no nosso corpo. A mudança começa na renovação do nosso entendimento. Enquanto você continuar pensando que o mundo é dessa forma e que você precisa viver assim, todo mundo acaba vivendo dessa forma, você não foi transformado. Você não cauterizou, não circuncidou a mente. Aí depois você pergunta: mas por que minha vida está assim, 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 assim? Por que minha vida só vai de mal a pior? Parece que Deus não está me ouvindo. Deus te ouve, sim. A tribulação que você vive ou que você viveu está te produzindo paciência? Está te produzindo esperança? Experiência? Porque quando ela produz isso, daí então
você consegue vencer o mal com o bem. Olha para 5 anos atrás na sua vida. Hoje você tem a mente transformada. Foi porque você se grudou em Cristo. Foi porque passou a viver em novidade de vida. Às vezes é necessário que passemos por determinadas situações. Mas, irmão, não espere passar, não. Ouça hoje a palavra que nós estamos ministrando aqui. Não espere passar por tribulação para aprender. Ouça o que Cristo diz e entenda, aceite que é possível viver em novidade de vida, que é possível vencer o mal com o bem. Tire essa mente do mundo, essa mente pecaminosa, essa mente adâmica, essa natureza de Adão que ainda está em você. E se alguém conseguiu viver isso, você não é diferente. Nós aprendemos aqui sobre individualismo. Desde quando você é diferente de alguém? Desse modo, o crente nascido de novo tem uma ética fundamentada na obra da redenção. A partir desta, somos chamados a cultuar o nosso Deus com entendimento e sabedoria, sendo um instrumento disponível de Deus para abençoar a vida dos nossos irmãos por intermédio do uso dos dons, de modo que o amor suplanta e se torna a grande medida dessa instrumentalidade. Ou seja, fomos separados para amar sem fingimento, amar cordialmente uns aos outros, sermos intensos no cuidado com o outro e fervorosos no espírito, alegrando-se na esperança, sendo paciente na tribulação e perseverando em oração, comunicando a nossa necessidade ao outro, sendo unânime naquilo que importa, não ambicionando as coisas altas, não desejando o mal do outro, dando de comer e de beber ao inimigo, não devolvendo o mal com o mal, mas com o bem. Viver essa santidade do amor não é fácil. E isto requer anular o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa prepotência. Fomos justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. O não conformismo com o mundo só é possível através da renovação da mente. A obediência é o fundamento desse culto racional. Como é que você vai fazer uma coisa se a sua mente pensa em outra? Como você vai pregar uma palavra na qual você não acredita? Eu deixo aqui essa conclusão para vocês. Culto racional é quando a sua mente está cauterizada, está circuncidada por Cristo. É quando você muda as suas atitudes através da renovação do vosso entendimento.